começando mais um Perfil Político e mais uma vez conversando com pessoas que estão envolvidas com esse momento político histórico na política municipal de todo o nosso país. Estamos com as eleições municipais a todo vapor em um período de pré-campanha. Aliás, um período de pré-campanha nunca visto antes na história, com toda uma organização de comunicação, todos preocupados com a rede social, preocupados com o que vai dizer, porque sabe também que a Justiça Eleitoral está de olho neste momento de pré-campanha, onde os candidatos, ou pré-candidatos, melhor dizendo, têm uma série de cuidados a tomar. Bom, e nós aqui no Perfil Político estamos aproveitando esse momento para conversar com pessoas que vivem a política em nossa região. E nós vamos conversar hoje com um grande amigo, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rani Bento, o Nereu Nunes Pereira Júnior. Para mim é um velho e amigo Juninho, ou Júnior do Nereu, lá de Periquito. Ô Júnior, um prazer enorme te receber. Vamos falar um pouco sobre política, falar sobre a política de Periquito e como as coisas estão acontecendo por aqui. Queremos conhecer um pouco sobre a sua história também, viu, meu irmão? Muito obrigado. Rani, o prazer é todo meu estar aqui com você para a gente debater e falar um pouco sobre política. Você que é aí essa potência na comunicação do nosso Vale do Aço e da toda a franja da nosso colar metropolitano. A satisfação toda minha. Muito bom. Obrigado pelo elogio. Mas a gente faz muito mesmo para entender a política, sabe, Júnior? Para conhecer um pouco sobre a política regional, até pela experiência que a gente tem com política, e está sendo para mim um prazer muito grande lidar com você, lidar com seu pai e conhecer um pouco mais sobre a história política da região de Periquito, especificamente. E você teve toda a sua vida construída desde a infância em Periquito, apesar de ter nascido aqui em Ipatinga ou em Timóteo, né, aqui na região mais central do Vale do Aço. Fala um pouquinho para a gente aí como foi crescer em Periquito em um momento que Periquito estava começando toda a sua história, né? Sim, foi um momento muito importante na minha vida, né? Porque foi aonde eu cresci, tive a minha infância toda, meus amigos, que eu carrego até hoje no peito, amigos que me ajudou muito na minha caminhada e que também me fez ser a pessoa e o homem que sou hoje, pessoa do bem e para fazer o bem. E qual que é a lembrança que você traz aí da Periquito da sua infância e juventude? Você teve a oportunidade de viver a adolescência e juventude ali nas ruas de Periquito? Como foi, Júnior? Tive sim, Rani. Vivi mais em Serraria. Em Serraria, né? No distrito? No distrito de Serraria, distrito de Periquito. Uhum. Serraria. É um lugar que era muito sem estrutura alguma. Imagina. Porque, na verdade, pertencia também a Sucena, à época, quando a gente foi para lá. Correto. Então, a Sucena era um município muito grande. NAC, Periquito, tudo pertencia a Sucena, fora os distritos e os córregos. Então, era uma cidade Periquito, tanto os distritos, que não tinha aquela visão que a Sucena deveria ter como a sede. Claro. Então, a infraestrutura pouca, ou quase nada. Lá, quem na verdade, fazia o serviço de saúde, o social, era muita empresa Cesita Energética, que depois também veio acabar na região, e então ficou tudo a Deus dará. E viver aquele momento ali, viver um momento de construção mesmo, depois da emancipação também, te acaba despertando para o olhar político, né, Júnior? Acaba despertando para ver, poxa, eu estou vivendo num lugar que tem necessidades, por que não trabalhar para melhorar essas necessidades, né, Júnior? Na verdade, Periquito emancipou em 96, se eu não me engano. Correto. A primeira legislatura foi em 97. Uhum. Então todos achando, né, que saindo de Açucena seria tudo, no estalar de dedos, tudo estava funcionando. Não é assim. O primeiro prefeito à época, até o falecido Eduardo Barrel, que a gente deve muita fineza e muita gratidão, além de ser amigo, também deu a sua contribuição para a cidade de Periquito e os distritos. Então não é no estalar de dedo, porque emancipou, a cidade vai virar um brinco. Fato. Existe um projeto, vai começar do zero. Investimentos gradativos, né? Não é da noite para o dia. Tudo pensado. E assim foi feito, e lá contribuiu também para Periquito, para os distritos, tomar os rumos certos. Tá certo. Você passou essa adolescência e essa infância aí em Periquito e estudou fora, mas não deixou as suas raízes se perder em Periquito.
Você estudou em Governador Valadares, como que foi esse período para você? Idas e vindas a Valadares, não se desligou de Periquito em momento algum? Na verdade, porque os laços nossos são muito fortes em Periquito, que é onde foi tudo começou para mim e para a nossa família. Então eu ia todo dia a Valadares, foi 5 anos assim, saía de manhã, estudava na parte da manhã, né? Saía 6 horas da manhã e retornava a Periquito às 11h30. E ali eu fui crescendo pessoalmente, como homem. Então, Periquito é uma cidade que ela está no meu coração. E é emocionante falar de Periquito? É muito emocionante, até porque que vai ser o papo para frente o que eu passei de setembro para cá. É verdade. E ainda falando sobre esse momento em Periquito, você viu seu pai também estar na política. Isso para você foi um momento de ensinamento, de aprendizado? Sim, Rani, na verdade, a minha mãe foi vereadora. Ah, é? Sim. Oh, poxa, dessa você não tinha me contado ainda. Vereadora em Açucena. Uhum. Ah, sim, quando ainda estava pertencendo a Açucena. Isso, em 92. Correto. Então eu sempre ia, até de companhia com a minha mãe, para Açucena, para assistir às reuniões do Legislativo, da Câmara. Olha só. Então depois veio meu irmão também, o Guilherme, aí já com a emancipação de Periquito, foi vereador em Periquito. E aí esse cunho político já está na família. Então está enraizado conosco. E é como o pai sempre nos fala, que a gente tem que ter o lado, principalmente na política. E o lado daquele que necessita mais, ele é muito mais gratificante. Porque a pessoa que necessita mais, ele já tem hora que não tem onde bater. Então se ele bate numa porta amiga, que pode ajudar, que ele vê esperança na pessoa ali também que pode ajudar, isso é muito gratificante para todos nós. É verdade. E o vereador, convenhamos, ele é o primeiro a ser procurado, né? Ele que está mais próximo do eleitor. Ô, Rani, eu sempre falo que de tudo que eu já passei na minha vida, das funções que eu já passei, trabalhei na Justiça do Trabalho, trabalhei aqui como chefe de gabinete da gestão 2008 a 2012 na Prefeitura de Ipatinga, já trabalhei na Agência Metropolitana e fui vereador. Para mim foi a função que eu desempenhei na política a mais gratificante, porque a gente está perto dos eleitores, está perto da comunidade. Muitas vezes, as pessoas que pagam o nosso salário, nós somos um agente comunitário, um agente público, não tem um café da manhã para tomar em casa, não tem um almoço, e você está ali recebendo por eles. Então, o legislar, o fiscalizar, é muito bom. Isso a gente fez com o nosso mandato Periquito e com muito êxito. Muito bem, mas antes de chegar nesse mandato de 2017, como que foi o caminho até lá? Como que foi, assim, o seu primeiro momento em campanha como candidato a vereador? Qual foi o sentimento? Você consegue buscar aí na sua memória? Porque eu acredito ser de muita euforia, né? Na verdade, porque eu também, nós viemos de 2 campanhas do Nereu, do meu pai. Você já estava escolado de campanha política? Já estava escolado de campanha, da minha mãe em 92... do meu pai em 2000, 2004 e do meu irmão em 2008. Uhum. Então a gente já estava com a caminhada muito longa, né? E eu sou o irmão mais velho de 3. Então, esse momento, quando eu decidi ser candidato, porque meu irmão, que era vereador, não quis partir para a reeleição. Correto. Porque advogado está pensando até fazer concurso para magistratura. Correto. Então ele preferiu dar uma pausa e alguns amigos também, né, falaram junto, por que você não entra? Que você tem esse perfil de legislar, de fiscalizar, pessoa autêntica, uma pessoa guerreira. Correto. E aí me despertou essa vontade e nós entramos na política dessa forma. Tá certo. E nós vamos falar sobre esse mandato de 2017, mas eu queria explorar um pouco mais do ser humano Nereu Júnior. O ser humano que conhece as necessidades, que viveu num lugar com pouco recurso durante a sua juventude e que hoje tem a oportunidade, junto com a família, de estar exercendo ou estar em busca de um cargo político. Como que você leva esse sentimento, Júnior? Qual que é o olhar do Júnior para o mais necessitado? Olha, Rani, para mim, para o Júnior, você ter o seu trabalho, você ter o seu pão de cada dia na mesa, é o que mais me motiva. Porque é muito triste a pessoa, um pai de família, chegar no final do mês e não ter, né, o pão, o alimento para levar para sua casa.
E a gente tratando isso para a questão municipal, é o pai de família chegar no posto de saúde e não ter o serviço ali adequado para ele e para a família. Não ter educação adequada também para ele e para a família. Do município não servir isso, do social, da moradia, porque nós vivemos em Periquito, nós sabemos. A renda per capita de Periquito não passa de R$300. Então, os nossos munícipes, ele precisa do serviço de saúde 100%. Ele precisa da consulta, do exame, do carro que vá na casa dele buscar, para ele fazer o exame ou a consulta especializada, precisa do agente de saúde passar, precisa do remédio, precisa 100%. Então, é isso que me motiva para a saúde. E assim também a habitação. Aquelas políticas públicas sérias de habitação, igual teve no mandato do Nereu. E foi muito gratificante. Construiu mais de 50 casas, de uma forma de sorteio pelo CRAS, né? Pela Casa da Família, que a gente fala. Então, para dar dignidade a essas pessoas. O que motiva na política é isso, é fazer o bem para quem precisa mais. Que fantástico, que fantástico. E é muito interessante ver como o Júnior conhece realmente a realidade de Periquito, porque nós sabemos muito bem das dificuldades que cada município vive, e Periquito tem as delas também, nós não vamos nunca negar isso aí. A questão é o político reconhecer, porque é muito fácil o político chegar e falar assim, não, a minha cidade é maravilhosa, meu pai foi prefeito, eu fui vereador e tudo bem. Mas não, as necessidades são realmente constantes. Veio 2017, você se elege como vereador e assume a sua cadeira na Câmara Municipal. Qual que foi a sua iniciativa? Qual foi o seu comportamento? Aquele vereador mais legislador, mais fiscalizador, mais assistencialista? Como foi o vereador Nereu Júnior? Foi a coisa mais assim, mais engraçada, eu até digo. Porque eu fiz a minha campanha toda, foi 2016, trabalhando na agência metropolitana aqui do estado. Então eu fiz a minha campanha nos finais de semana. Meus amigos fez a minha campanha durante os dias de semana e a gente na caminhada dos finais de semana. Correto. Então elegemos em outubro e tomamos posse em janeiro de 2017. Uhum. E eu cheguei em Periquito e falei, e agora, como vai ser o meu mandato? Quando em fevereiro, mais ou menos dia 10 de fevereiro, um amigo meu chamado Dabinha, que foi assim, um incentivador e é um incentivador da minha pré-campanha agora. É o seu grande cabo eleitoral. Ele é o Aminadab, que a gente chama Dabinha. Ok. E ele foi e me ligou um dia à noite, dia 10 de fevereiro, mais ou menos, à noite, e eu ainda sem norte do meu mandato. Ok. Porque eu, vereador de oposição, só tinha eu e mais 2. Ok. Só mais um, aliás, era eu, Geraldinho. Vereador já tem dificuldade. Na oposição, então... Aí ele falou, Júnior, amanhã vai ter uma manifestação. Eu falei, sobre o quê, Dabinha? Ele falou sobre a Renova, sobre a Vale, sobre aquele desastre, que é crime de Mariana de 2015. Correto. Eu falei, uai, nós vamos lá, que hora vai ser, Dabinha? Eu estou no grupo aqui, vou pegar o horário e vou te mandar. Aí ele mandou o horário para mim, seria às 11 da manhã, que seria na linha férrea. Uhum. E eu acho que um do papel do vereador é este, é de você participar dos movimentos. Verdade. Da angústia da comunidade, de forma pacífica. Verdade. Para não ter excesso do lado dos manifestantes e nem do lado da polícia, igual teve lá. Correto. Que veio, né, a polícia. Correto. Então, Rani, nós fomos. Porque o desastre, o crime de Mariana, que foi em novembro de 2015, ele afetou 100% Periquito. Porque Periquito, o Rio Doce passa à margem de Periquito. E já era 2017, fevereiro de 2017, não tinha recebido indenização alguma. Nenhum morador de Periquito. Nós temos vários pescadores, vários feirantes que ficam na BR-381 ali. Verdade. Temos os pescadores profissionais, temos os também de consumo. Então foi afetado 100% Periquito. E aí nosso mandato fez presente. Okay. E nós ficamos nessa luta uns 4 anos. De forma eficaz, de forma muito, muito em cima. Tanto é que a gente teve as representações da Vale, né, contra mim, nem quanto foi o nosso mandato. Mas saímos dela toda provando que o vereador estava ali de forma ordeira, para que não tenha excesso da manifestação e nem da polícia. Júnior, você falou de um ponto que a gente não tinha nem brifado na nossa conversa aqui, mas eu não posso fugir dele de forma alguma, que foi esse crime de Mariana, o qual nós não conseguimos hoje, depois de talvez 8 anos, 9, Sim. Nós não temos ainda
uma assistência, não vou chamar de assistência, mas uma resposta para a sociedade da forma que deveria. O papel do legislador, como você cumpriu, deveria ser o papel de todos lá na Câmara Municipal? Aí minha pergunta é, falta do vereador mais atuação no sentido de protestar mesmo, de buscar resultados, de buscar respostas para a sociedade? E o vereador às vezes está muito preocupado ali com um caso mais específico, mas esquece da coletividade, esquece das bandeiras maior, porque realmente, eu vou te ser sincero, conheço Periquito e sei da dependência que o povo tem ali do Rio Doce. Talvez seja um dos municípios às margens do Rio Doce que mais depende pela pesca. Conheço muito bem, sei muito bem. Não seria o papel, são 9 vereadores em Periquito? 9. Não seria o papel dos 9, independente de ser de situação ou não? É a minha pergunta para você, sem querer desfazer de qualquer outro, mas puxando realmente a nossa conversa para o sentido do vereador que fiscaliza, que defende os interesses da população? Sim, o que eu penso, Rani, são poderes independentes, judiciário, executivo e legislativo. Verdade. Você não precisa ser funcionário e nem pode ser funcionário do prefeito ou vereador, que é o nosso caso aqui. Perfeito. Ele tem que legislar e fiscalizar. Eu acho que se fossem mais unidos, pegasse a Câmara de Periquitos 9, a do NAC também, que está ali perto, de Valadares, numa sintonia só, não estava o que está hoje, né? Que a gente vê, vira e mexe, eles brincam com a gente. Verdade. É um exemplo aqui muito, muito simples. A Renova fala nos seus estudos que o rio já está pronto para pescar, pegar o peixe de consumo. E a gente sabe que não está. Nem sabe quando vai limpar o Rio Doce. Então, é uma forma assim que tem que unir forças. E o vereador, ele é funcionário do povo, como o prefeito é, o vice-prefeito é. Então você tem que estar ao lado do povo, na demanda do povo. Porque, para mim, o papel é simples do vereador: legislar, fiscalizar e cobrar do executivo. O que está funcionando bem, continue funcionando bem ou funcionar melhor. O que não está, tem que passar a funcionar melhor, porque é um dinheiro público, é um dinheiro do povo. Tanto é recurso próprio ou emenda parlamentar. É esse que é o meu pensamento do vereador. Eu acho que se todos pensassem assim, seria muito diferente. Perfeito, gostei muito do que você falou e, na verdade, estou te puxando esse assunto da sua vereança de 2017 a 2020, porque você é pré-candidato a vereador neste pleito lá de 2024. Só que antes disso, nós temos o pleito de 2020. E nesse pleito de 2020, você estava pronto e estava já concorrendo a um cargo no Executivo. Como foi esse período para você, até nós chegarmos aqui? Nós temos uma história para chegar aqui nesse 2024, mas nós precisamos passar por 2020 porque você disputou. E como foi essa disputa de 2020? Foi uma disputa muito boa. E eu queria aqui também agradecer a toda a comunidade, que esteve conosco nessa campanha, uma campanha bonita, da juventude aguerrida, uma juventude que ela quer o bem. Às vezes muito esquecida, mas ela quer o bem para ela e para toda a comunidade. Agradecer também o nosso candidato a vice-prefeito, que foi à época o Kelso, foi diretor de escola, hoje trabalha em Belo Horizonte, mas uma pessoa também de uma dinâmica muito grande. Rani, foi uma experiência muito boa. Você visitar todas as casas, falar com quase 100% da população de Periquito e saber das necessidades. Já vinha com esse exitoso trabalho na Câmara de Vereadores, então a gente já sabia 80%, 90% dos problemas de Periquito. Mas tem muitos ainda que ficam no coração das pessoas. É esse que você tem que ouvir. É esse que é o melhor até para executar. Então foi um trabalho muito bom que vou carregar isso para o resto da minha vida, de gratidão à população de Periquito, que me abraçou e me abraçou de corpo e alma e com muito carinho. Você me disse que teve 47% dos votos. Foi uma diferença pequena em relação ao seu adversário de 2020. E nós sabemos muito bem que uma eleição acirrada como essa, naturalmente, o segundo colocado é um candidato fortíssimo para as eleições seguintes, que são essas agora de 2024. Mas nesse período de lá para cá, e aí a gente entra num momento pessoal da sua história, e que eu conheço e que me deixa, assim,
muito comovido, né? Momento em que você sofre com um problema de saúde a ponto de não ter possibilidade de concorrer às eleições como prefeito. Eu queria, assim, abrir um espaço aqui, meu irmão, para você falar do fundo do seu coração sobre esse momento para você, que foi um momento de muita luta para restabelecer a sua saúde e também um sonho de concorrer a prefeito que foi não interrompido, mas adiado, pelo menos um pouco adiado. A hora que você viu que você vinha com um problema de saúde sério, me conta como foi, e como que você recebeu as primeiras notícias, meu irmão, que eu imagino que não deve ter sido fácil. Randy, foi o que eu falo, aonde eu vou, os testemunhos que eu dou para as igrejas. Foi uma experiência com Deus muito grande. Na verdade, foi em setembro que eu passei mal, né? Setembro de 2023. Após um café da manhã, 7 horas da manhã, quando assustei, 5 horas da tarde, eu estava na UTI. Então, achando que era um gás na barriga, uma dor na barriga, na verdade foi uma pancreatite aguda, no qual eu perdi 70% do meu pâncreas. Fiquei só na UTI 60 dias, 90 dias internado. Então foi uma experiência muito grande. Muitas cirurgias, né, Júnior? 7 cirurgias que eu fiz. Então foi uma experiência com Deus que fico até emocionado em falar, porque se eu estou aqui hoje, é graças a Deus. Eu não tenho dúvida disso não, porque é algo que quem estava próximo de você sentiu muito, sabe, Júnior? E a gente sempre acreditou na superação, mas nos assustou muito. Eu tive um susto muito grande, porque quando eu vi uma imagem sua, eu fiquei realmente muito assustado. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, aonde a gente busca superação para um momento como esse? Em Deus, na família, nos amigos, e também na comunidade periquitense. E uniu, assim, ficou comovida. Religião protestante, católica, fecharam em torno de mim, nessa minha recuperação. Que eu falo para todos, que essa luta minha diária no Hospital Márcio Cunha dependeu muito de mim também, da minha força, dos médicos, que agradecer ao Dr. Moali, que foi um anjo que Deus colocou nas nossas vidas, da minha família, da minha esposa Natália, nem um ano de casado. E ela segurou a barra toda. Eu sei disso. Então é uma coisa muito que mexe muito comigo. Mas foi uma batalha espiritual. Eu falo, se não fosse essa força dos amigos daqui, de fora para dentro, da comunidade periquito que abraçou isso comigo, eu não estaria vivo. Não estaria, porque era o inimigo querendo me levar e Deus falando, não, sua hora não é essa. Você tem um propósito muito grande aqui. Estou aqui. Depois de 7 cirurgias, 70% do pâncreas sem, né? E o pâncreas é tudo que a gente passa pela boca da gente e vai para o pâncreas para produzir insulina para a gente viver. E depois dessas 7 cirurgias, 70% do pâncreas perdido, nem insulina eu tomo. Olha o milagre de Deus, como é que é. Foi tão forte e tão de misericórdia. Então é um momento muito emocionante da minha vida que eu quero guardar e dar exemplo por onde eu passar. Testemunhar. E você está em recuperação ainda, né, Júnior? Estou em recuperação, porque na verdade eu não tinha fechado a barriga em dezembro, né? Quando eu saí do hospital, fechei a barriga agora e tirei uma hérnia. Então eu estou até usando uma cinta, porque teve uma recomposição abdominal também. Você precisou recompor toda a parte do abdômen? Sim. Então, do tecido, né, da pele, tudo mais. Tudo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Sou pré-candidato a vereador, mas com muita cautela e com muitas recomendações dos médicos. Então nós vamos nessa caminhada, mas vamos tranquilo, vamos com fé em Deus, que vai dar tudo certo. Vai, não tenho dúvida nenhuma, e eu preciso testemunhar aqui o carinho que nós temos pelo Júnior. Eu conheci o Nereu agora recente, mas foi incrível como que a gente teve uma empatia
gigantesca, e isso deixa a gente muito, muito comovido realmente, Júnior, e é muito sincero o que eu estou falando com você. Mas voltando a falar sobre política, você naturalmente seria um candidato a prefeito com grandes possibilidades, com as maiores possibilidades de vencer as eleições esse ano. Mas os médicos recomendaram que você não exercesse algo que exigisse tanto do seu corpo, é isso mesmo? Sim, porque na verdade quando perdemos eleições, né, fomos tocar a nossa vida. Correto. Trabalhar, tanto eu quanto o Kelso, que foi o candidato a vice. E nessa caminhada, nós começamos a conversar e Periquito, a cidade de Periquito, não estava satisfeita com a atual gestão. Correto. Então, eles viram em mim, né, no Kelso também, que seria uma opção, de novo, das eleições. Inclusive, várias forças do MDB e de outros partidos, a gente já vinham conversando. Mas aí aconteceu esse problema. Então, Nereu, meu pai, foi o candidato escolhido do grupo. E aí eu entrei como pré-candidato a vereador também para ajudar a chapa, também para ajudar o Nereu nessa caminhada. Mas mais do que ajudar a chapa, você tem um compromisso agora com a vereança aí também e está na expectativa de ser eleito. Então vamos falar desse momento aqui agora. Passar desse momento de tanta emoção que nós passamos aqui, nós seguimos em frente e eu quero saber, você está afiliado ao... Hoje estou afiliado ao Avante. Afiliado na verdade, ao Avante. eu concorri, né? Você concorreu pelo Avante pelo também? Avante. Então você já está com história no partido? Concorri no Avante em 2020, né? Concorri pelo Avante e continuo no Avante. Uhum. Fizemos... Por isso a camisa laranja hoje aqui no podcast. Laranja, Avante. Isso aí. E aí nós fizemos, né? Elegemos 2 vereadores em 2020, o Avante. Então o Avante já tem uma história em Periquito. Ok. É um partido que também caminha junto ao governo federal, um partido, várias lideranças, né? E que pode contribuir conosco, se a gente assim, né? Se Deus permitir, a população der pra gente mais esse voto de confiança para vereador, hoje com muito, a gente fala muito mais cascudo, né? Com a caminhada melhor, com vários amigos. Aqui eu tenho que ressaltar também o deputado estadual Celinho, do Sintrocel, verdade, que foi um parceiro do nosso mandato, exitoso. A gente deve esse êxito até a ele também, porque é um parceiro de primeira hora. A gente acompanha o trabalho do Celinho em algumas prefeituras aqui da região, inclusive ele tem uma parceria forte também em Córrego Novo, e eu tenho o prazer de dar com o Celinho, e o Celinho é daqueles que é atuante mesmo, aguerrido e atuante, presente, faz questão de saber se o recurso da emenda foi bem aplicado. Gosto muito da atuação do Uma pessoa Celinho. Presente nas comunidades. Muito presente, acessível. Sim, aquele deputado, você liga para ele qualquer horário, ele te atende. É verdade. Qualquer plenária está dando o número do telefone dele. É verdade. Então é uma pessoa assim que é a forma da gente fazer política também. Okay. Por isso que identificamos muito com ele. Perfeito. Nessa forma de estar sempre perto do povo nas lutas. Então isso significa que hoje a possível coligação, aliás, quando serão as convenções? Convenção de você é quando? Vocês quando? Hoje nós estamos na coligação, né? Uhum. Não existe coligação, mas no formato ali de 3 partidos. Okay. Que é o PT, União Brasil e o Avante. Ok. A nossa convenção está marcada para o dia 3, às 17h30, no CEMEI, em Periquito. Aproveita e faz o convite para essa câmera aqui então, povo de Periquito aí. Meus amigos periquitenses, dia 3 vai ser a nossa convenção partidária, onde vocês vão ter para conhecer o candidato a prefeito, o vice e todos os vereadores da chapa do PT, do União Brasil e do Avante. Venha para essa linda festa da democracia, que é a arrancada de uma grande vitória para Periquito voltar a ser feliz e fazer uma cidade do bem viver a partir de 2025. Muito bem. Feito o convite para a convenção, uma festa bonita da democracia, sim, que se elege ali, então, o candidato a prefeito, o candidato a vice e a chapa de vereadores. São quantos vereadores por partido? São 10? 10. 10 vereadores por partido. Vocês terão provavelmente 30 vereadores concorrendo lá na chapa de vocês. Não, temos as 3 chapas formadas. Que bacana, que bom. 30 pré-candidatos a vereador. Muito bem. E nesse momento de pré-campanha, nós temos também o Nereu trabalhando, seu pai trabalhando como pré-candidato a prefeito. E você tem acompanhado esse trabalho e eu queria que você desse para nós o cenário, porque afinal de contas vocês concorrem lá com uma tentativa de reeleição, correto? Sim.
Como que é o cenário hoje? Como que você desenha o cenário? Está crescendo? Precisa crescer mais? Qual que é a avaliação sua? O cenário, Rani, está muito bom. A cada dia que passa a caminhada, ela tem muitos adeptos. Isso é muito bom, porque o Nereu já fez e pode fazer muito mais. E o que ele fez está lá em Periquito para todos verem. Pô, saúde, é quadra, é campo, iluminação de campo, é concurso público. Para você ter uma ideia, o último aumento que teve no funcionalismo público foi na época do Nereu. Então está lá, ninguém tem como tirar isso dele. Então, quando você apresenta isso à comunidade, a comunidade lembra o que era o Periquito e o que está hoje. Concorrer contra a máquina não é fácil. As prefeituras hoje são muito dinheiro que entra, né? Uhum. Emprego. Vivemos uma outra realidade de recurso para as prefeituras do estado de Minas Gerais. Não, e Periquito... Fato. Não, e Periquito, e ainda pior porque com esse dinheiro da Renova. Ainda tem o dinheiro da Renova, que também está sendo direcionado aos municípios. Que eles não propagam muito? Não falam. Não falam. É verdade. Mas está lá, o dinheiro da Renova. Verdade. Então, Rani, não é fácil, mas quando você anda e conversa nas casas, a população quer mudança. Porque ninguém aguenta mais também ver o dinheiro público indo pro ralo. Está fazendo muito e muito mais, poderia estar fazendo muito e muito mais pela comunidade de Periquito. Por isso que a caminhada está muito boa, a cada dia a tendência é aumentar, e com certeza, dia 6 de outubro, vamos chegar com a vitória, e a maioria da Câmara, se Deus quiser. Isso aí. A história política de Periquito está sendo reescrita nesse momento, Sim. Não tenho dúvida nenhuma, porque é um movimento de mudança que você observa na política ali, de acordo com o que eu conversei com você, com seu pai também, e você concorda que nós estamos passando por um momento, sim, de uma visão diferente da política? As pessoas estão observando a política de uma forma diferente, os jovens têm uma tendência maior a participar, até de forma muito polarizada, como a gente não gostaria que fosse, né? Mas que sim, estão participando. Você que lida mais com a juventude, está mais participativa, Júnior? Sim, isso é muito bom. O que a gente vê é que a juventude está preocupada com a sua cidade do amanhã. A questão do esporte, do lazer, da educação, do social, ela não está aquela juventude perdida, que não está pensando no dia de amanhã. Está pensando para ela e para os seus parentes, principalmente também os idosos. Então, a internet também, a ferramenta está aí, né, Rani? Eu ia dizer isso, apesar que você pega uma prefeitura hoje de Periquito, que ela maqueia os sites, né, de transparência, coloca o mínimo, mas mesmo assim a juventude sabe o que vem, o que está aplicando e o que ela queria, aonde fosse aplicar, que não estão aplicando. Então é uma juventude muito aguerrida. Hoje Periquito, pra você ter uma ideia, não suporta mais não ter uma secretaria para a juventude, porque é o jovem falando para o jovem de suas políticas públicas. Não sei como uma cidade não pode ter uma secretaria dessa. Ô Júnior, e tem uma coisa interessante, que você tem Periquito tão próximo de um centro maior como Ipatinga, que o jovem não precisa mudar mais da sua cidade para estudar fora. Ipatinga já oferece algumas condições de ensino, todo o Vale do Aço, tem a universidade aqui em Coronel Fabriciano, e se tiver um investimento por parte do poder público, esse jovem pode vir estudar num centro maior e voltar para cuidar dos pais, estar presente Sim. com os pais, trabalhar na cidade onde ele mora. Como assistir melhor esse jovem para que ele depois de formado, depois de estabelecido, mantenha-se investindo na cidade? Na verdade, Periquito ainda tem o privilégio de ter Valadares também, né? Também, está no meio do caminho, exatamente no meio do caminho. 5 quilômetros a mais para Ipatinga. Muito 55, bem observado. Valadares 50. Muito bem observado. Então, o que nós temos que fazer é preparar o jovem, tanto para as universidades, também para o mercado de trabalho. Eu acho que começa muito no seu município. Preparar já para o Enem também, né? Para que enfrente as universidades federais ou mesmo as particulares. Por quê? Quando você tem um jovem preparado, e ele vai pegar, com certeza, o seu nível aumentando, ele vai pegar as oportunidades de trabalho melhores. E também é uma oportunidade também
de investir em periquito. Não precisar ir para Estados Unidos, Portugal. Então, as coisas funcionam assim, Rani. Você tem que investir na juventude. E é no esporte também, no lazer e na educação. Porque a educação é a base de tudo. A educação tem que ser libertadora. Verdade. Seu pai gosta de falar disso. Sim, o pai é amante dessa educação e fez e vai fazer muito melhor agora. Seu pai esteve aqui, teve com muito orgulho, dizendo que vocês todos estudaram, seus irmãos, você, em escola pública. Você acredita numa escola pública podendo ser melhor até do que a privada? Sim, muito melhor. Capacitando seus professores, melhorando seu local de trabalho. Porque quando você pega uma pessoa motivada, e o professor tem aqui de vocação, ele tem aqui no coração dele. Só precisa de incentivo? Só precisa de incentivo. É verdade. Só precisa de incentivo. É verdade. Você está vendo fazendo aí nas condições que está? Quando você dá um incentivo, quando você dá um local de trabalho confortável, que ela possa desempenhar seu trabalho, vai ser muito melhor, Rani. Isso aí eu não tenho dúvida. E o Nereu está preparado para isso, e a gente na Câmara também está preparado, se a gente for eleito, para buscar os recursos necessários, que a gente faça uma educação forte, uma educação de referência para toda a comunidade, tanto do Vale do Rio Doce quanto do Vale do Aço. Muito bom. Você falou de educação e a gente está chegando mais ao ponto de encerramento da nossa conversa, mas é impossível não falar da estrutura de saúde. Eu queria que você fizesse uma avaliação da estrutura de saúde do município de Periquito hoje e do que dá para fazer melhor. A minha primeira pergunta para você, como está funcionando a estrutura de saúde no município? Tem-se uma saúde 24 horas, um atendimento de pronto-socorro, ambulâncias? Como está a estrutura de saúde do seu município, meu irmão? Ô, Rani, a estrutura de saúde de Periquito, ela está precisando melhorar e melhorar muito. Nós temos vários casos lá de óbito que foi falta de socorrer na hora certa. Porque Periquito já é uma cidade que ela não comporta mais isso. Até porque os recursos que vêm hoje é muito grande. E os programas estão disponíveis no governo federal e estadual. E hoje não olha partido, não olha nada. Estão mandando sim o dinheiro e que seja aplicadas as políticas públicas corretas. Periquito hoje, por exemplo, eles reclamam muito que não tem um médico nos finais de semana. É porque as pessoas trabalham durante a semana, não pode ir ao médico. Então, nos finais de semana, tinha que ter um médico para atender essa população. Eu vou te interromper, mas é porque este assunto que nós estamos tratando aqui especificamente é um dos que mais estamos tratando aqui no nosso podcast. Todos os pré-candidatos a prefeito, vereador, que vem conversar conosco, fala. Existe um programa chamado Sala Vermelha, que é um pronto atendimento também de final de semana. Existe a especificação de saúde 24 horas, onde o atendimento, o posto de saúde não fecha. Ou seja, quem ainda não estabeleceu esse tipo de atendimento de saúde está atrasado. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. Porque a gente não adianta ficar só enchendo os hospitais aqui. Aqui a UPA, vários relatos que ficam em 3, 4, 5 horas, 6 horas, dias sem atender no corredor da UPA. Em Valadares é o caos no hospital municipal. Não adianta a gente querer... eu vou te falar a verdade. Quando eu vejo que o prefeito... comprei tantas ambulâncias, ganhei tantas ambulâncias, eu fico até triste. Porque ele não está investindo... Sinal que ele não está trabalhando no local dele. Não está trabalhando no local. Ele quer carro para rodar para lá e para cá. Verdade. Né? Você tem que ter ambulância, lógico. É nos casos que você não pode socorrer ali na hora, na sua base ali de saúde. Mas eu acho que é isso, Rani. A saúde já tem que tratar com pessoas, de pessoas que entendam e que façam a saúde acontecer. Tá certo, tá certo. Bom, estamos realmente chegando ao final e se falássemos um pouco mais, teríamos assunto à vontade para falar sobre gestão e eu preciso registrar aqui a sua capacidade. Você está hoje em busca de uma cadeira no Legislativo, mas a sua capacidade, o seu conhecimento para ser um gestor público, para ser um chefe do Executivo. E para a gente aí, chegando ao final, eu queria saber se você realmente se sente nesta condição e vai esperar o momento certo, vai trabalhar como vereador para crescer cada vez mais a sua popularidade, para quem sabe em 2028 não vir aí como candidato a prefeito. Este mesmo sonho do Nereu ou ainda não? Olha, Rani, meu sonho, não vou dizer que não é este. É porque, como fui vereador, fui um candidato a vice-prefeito, despertou
muitos projetos que a gente tem na cabeça para fazer para Periquito. Uma cidade boa de se viver. Então, quando eu tive essa experiência dessa minha questão de saúde, eu tirei o porquê da minha vida. O porquê daquilo, o porquê que aconteceu isso comigo. E eu coloquei muito o pra quê, Rani. Pra que aconteceu isso comigo? Eu acho que o pra quê leva a gente para frente. E o porquê, eu acho que ele atrasa mais a gente. Então, mas posso dizer que foi só uma pausa, que o nosso projeto continua para Periquito, e se fosse, né, a população ver que a gente também tem essa capacidade e que a gente pode contribuir para Periquito no executivo, nós estamos prontos. Pronto e vamos para cima. Perfeito. Bom, estou chegando ao final e muito satisfeito de ouvir, conversar com você. Nós conversamos muito com amigos que somos, mas na hora que você chega aqui de frente das câmeras, você fala com muita propriedade do assunto público, né? O assunto político. E eu vou terminar essa nossa conversa de hoje deixando de lado a questão política e te pedindo uma mensagem realmente nesse momento, a mensagem daquele homem que passou por um momento de dificuldades, aquele homem que viu muito de perto o que todos nós temos muito medo, que é a morte, mas que saiu dela e agora tem muito a nos ensinar. Eu queria ouvir um pouco de você sobre esse momento para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Rani, o que ficou tudo para mim, tudo que eu passei, é muita fé em Deus. Nós temos um Criador Supremo lá em cima que Ele determina tudo. Então a gente faz o nosso projeto, mas quem direciona é Deus. Quem é o tempo é de Deus. Então eu aconselho a todos é esse, o meu conselho a todos é esse, que sempre pede a bênção a Deus e que se for para o bem, com certeza Ele vai estar junto e vai abençoar. E eu queria, mais uma vez, Ana, agradecer a toda a comunidade periquitense, dessa força que me deu nesse momento tão difícil que eu passei. Toda a minha família, todos meus amigos e a minha esposa Natália, que menos de um ano de casado enfrentou essa barra toda comigo. Que eu achei que, né, assim, podia até me abandonar porque não tinha passado nem a lua de mel ainda. Mas ela teve guerreira, ela é uma guerreira, e assim, eu a amo muito, e aí vamos para a eternidade. Ô Júnior, a gente tá indo para encerrar, mas eu quero mais um pouquinho. Eu não perguntei para você, moço, qual que é esse seu sentimento de família, porque quem tem uma família estruturada, como eu sei que você tem lá com seu pai, seus irmãos que eu conheci, sua mãe que eu não tive oportunidade ainda, mas vocês já falaram dela, e agora você como um chefe de família. O que é a família para você, meu irmão? Família é tudo. A família é a nossa base, né? Hoje eu pude viver ainda muito mais essa experiência agora. Fiquei 60 dias na UTI, nem um dia eu fiquei sem a minha família, um da minha família. Então essa força da família ela é muito grande. A presença é muito grande. Minha família parou tudo, de outubro até janeiro, ficar em torno de mim. Então a família ela é um ser assim que nos dá força para tudo e a gente vence qualquer obstáculo com a família. Com a família, né? Também com os amigos, com Deus. E não tem nada que supera. Muito bem. Eu fico até emocionado, mas o que eu passei foi muito difícil. Se não fosse a presença da família forte, unida, todo momento, Rani. Chegaram os médicos, né? Chegaram a dizer que estava esperando meu óbito a qualquer momento. Falou com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. E nunca transpareceram isso para mim. Nunca deixaram. A mãe até falou com o médico, falou, Deus que eu acredito e que eu sigo, não vai deixar isso acontecer. No outro dia, meus exames melhoraram. Eu estava com infecção generalizada, só faltava o coração. Minha esposa também, a Natália, falou, olha, eu não vou aguentar. Ela falou, não, você vai aguentar. Eu não aguento. Não é a questão dor, não estou sentindo, mas é o físico e o mental, eu não aguento, não vou aguentar mais. Ele falou, você aguenta? E aí estou aí, para contar essa história. Onde for, talvez o meu chamado também, né, de Deus é este, para me sair contando a minha história, para que as pessoas acreditem que tem um ser superior. E eu sou muito apegado a isso. E assim, eu tenho certeza
que aonde for, aonde precisar de mim para dar meu testemunho, eu estou pronto. Eu estou pronto porque o que Deus fez na minha vida é uma coisa extraordinária. Me deu outra oportunidade de vida. Na verdade, eu já estava morto. Ele me ressuscitou. Foram 60 dias sem tomar água, sem comer nada. Quando eu chorava querendo uma água, o médico liberava passar uma gazinha, uma olhada na minha boca. Isso é fruto de Deus, não tem outra palavra. Bom, tivemos aqui uma conversa com o Nereu Júnior e muito mais do que uma conversa política, que é o propósito nosso aqui. Uma conversa emocionante sobre a vida sendo superada de um momento assim muito, muito complicado. Meu irmão, muito obrigado pela sua vida aqui, foi muito construtivo. Tenho certeza que muita gente precisa assistir isso que nós estamos conversando aqui hoje. E eu espero que assistam. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, vocês que acompanham pelas redes sociais também, saibam que tem aqui uma história fantástica sendo vivida por este homem. E eu agradeço muito pela sua visita aqui, pela essa oportunidade, já esperava por isso há muito tempo. Confesso que não imaginei que seria tão emocionante, apesar de já saber de toda a sua história. Muito obrigado. Chegamos ao final com muita emoção, tenho certeza. Eu também agradeço, Rani. Agradeço a todos que vão nos assistir, né? E que as palavras que eu consegui falar aqui, que a sirva também de experiência e de exemplo a muitos. E a gente também já está ansioso para outro podcast, né? Sim. E aí já vai estar vamos continuar falando. No quente da campanha. E vamos para cima. Muito obrigado. Mesmo. Obrigado eu. Estamos encerrando mais um Perfil Político aqui. Como eu digo sempre, o nosso Perfil Político não tem nenhuma ideologia política, não discutimos aqui partidarismo, mas sim o retrato, o cenário político de cada município, de cada cidade aqui da nossa região. Você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado e até a próxima.